A Letícia Miyamoto preparou uma reportagem para a gente para explicar quais foram os argumentos que levaram o Banco Central a, dessa vez, reduzir a taxa por unanimidade e já se comprometer com quedas para as próximas reuniões, pelo menos até o fim desse ano aqui. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por unanimidade reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. A Selic caiu de 12,75% para 12,25% ao ano, com o Copom sinalizando novos cortes da mesma intensidade nas próximas reuniões. O terceiro corte consecutivo dos juros levou a Selic ao menor nível desde maio de 2022, quando a taxa estava fixada em 11,75% ao ano. Em meio à discussão do governo Lula sobre a revisão da meta fiscal de 2024, o Copom voltou a afirmar a importância de perseguir os alvos já estabelecidos, para que as expectativas de inflação dos economistas caminhem em direção aos objetivos traçados. Ao justificar a decisão, o Copom alertou que, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas. O debate sobre o risco fiscal voltou a ganhar força desde que o presidente Lula afirmou na semana passada que dificilmente o país vai atingir o objetivo de zerar o déficit no próximo ano, conforme prometeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O economista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho, avalia o impacto da declaração no contexto fiscal. Esse estresse que ocorreu essa semana em relação à possível mudança de meta fiscal realmente não pegou bem nos mercados reagiram muito mal, os juros futuros subiram bem, o dólar se manteve ainda acima de R$5, que eu acho que é um patamar que eu acho que tende a se permanecer em função desse conflito externo, mesmo com essa certa atenuação das expectativas, com a manutenção da taxa nos Estados Unidos em 5,25% a 5,5% ao ano, mas me parece que o contexto fiscal realmente continua ainda muito incerto. Para empresários, a decisão do Copom de reduzir os juros é acertada, mas ainda insuficiente para impulsionar a retomada da economia. Entidades ligadas a diversos setores defendem cortes maiores da Selic nos próximos meses. Em nota, o presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que o corte na Selic é insuficiente para impedir queda da atividade econômica. Segundo Alban, existe a plena convicção de que a queda de juros não está na velocidade que nós precisamos. Para ele, o país está em uma armadilha, porque a nossa taxa Selic atingiu um patamar bastante desestimulante. O empresário reconhece que não é possível fazer uma queda abrupta da taxa, mas que o Banco Central poderia ter sido um pouco mais desafiador para uma redução mais acelerada. Em comunicado, a Federação do Comércio de São Paulo afirmou que a redução da taxa de juros para 12,25% é ponderada, mas incertezas preocupam. No entendimento da entidade, o governo precisa dar sinais mais claros de seu compromisso fiscal e que ainda cabem novas quedas das taxas. Mas a postura do governo com a responsabilidade fiscal e o cenário externo mais sensível impedem uma redução maior da Selic. Segundo a FEComércio, se não houver uma mudança de política fiscal, essas quedas podem se acentuar, ao passo que o piso da taxa de juros corre o risco de crescer, prejudicando o setor produtivo do país. Felizmente, ainda há tempo de mudar, finalizou a entidade. Olha só quem voltou para trazer análises econômicas para a gente aqui no Jornal da Manhã, Jason Vieira, economista. Bom dia, Jason, bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, vamos começar falando então dessa decisão do Banco Central já esperada. Já falávamos há muito tempo sobre isso. A gente tem mais uma reunião do Copom esse ano, né? Sim. Apenas uma agora em dezembro. A perspectiva é de que haja mais uma redução de 0,5 ponto percentual? 0,5 ponto percentual. Esse ruído causado por causa dessa polêmica envolvendo manutenção ou não do déficit zero para o ano que vem pode alterar essa projeção ou não, hein? Essa projeção ela não se altera ainda no curto prazo, mas a perspectiva ainda continua dificultada por conta exatamente de todas as declarações que nós tivemos recentes
por conta do presidente Lula. O presidente Lula agora vem citando a possibilidade de revisão da meta, colocando mais um déficit negativo. Esse ano já se esperava, pelo menos por parte do mercado, que não fosse cumprida a meta. E o problema é exatamente esse. O governo está se utilizando deste mote de que o mercado já projetava que o déficit não seria cumprido para tentar não cumprir o déficit. E o ponto não deve ser esse. O ponto deve ser exatamente a situação em que a arrecadação está abaixo das expectativas do governo, como o mercado, boa parte, já previa. A atividade econômica está patinando não só por conta dos juros, mas por conta de uma série de questões, não só locais como internacionais, e declarações como essa do presidente acabaram não ajudando, mexeram na curva de juros e, obviamente, também mexeram na perspectiva do Brasil em relação ao ranking de juros. Agora, o Banco Central fala, né, Jason, na necessidade de continuar perseguindo a meta. Ele não fala na necessidade de atingir a meta. O que é que o governo precisa fazer para mostrar que, mesmo que não atinja, e mesmo que eventualmente mande ao Congresso a alteração da meta, ele vai continuar perseguindo a meta? Ele precisa sinalizar o corte de gastos. E este é o problema, ele não está sinalizando o corte de gastos. Ele está desesperado atrás de receita, o governo está desesperado atrás de receita. Ele busca através de jogos, através das importações, por exemplo, daquelas lojas internacionais que nós conhecemos. Eles tentam também taxações de fundos de investimento, tudo num desespero para não cortar gastos. E nós não estamos falando de investimentos. Nós estamos falando do governo cortar gastos, ele não está querendo cortar na carne, reduzir o tamanho do Estado. Para se ter uma ideia, nós tivemos só esse ano mais concursos públicos em 10 meses do que nós tivemos nos últimos 5 anos. Ou seja, o Estado está se inchando novamente, está se colocando um número muito grande de pessoas de novo para trabalhar no Estado brasileiro, e com esse inchaço e com as sinalizações que estão sendo dadas agora, a questão fiscal se torna premente e o Banco Central, de certa maneira, precisa também responder à curva de juros, porque no momento em que há pressões nos vértices da curva de juros e ele continua a cortar juros, ele não pode acelerar o corte de juros, porque não é compatível com uma perspectiva inflacionária que pode ser mais forte, exatamente por conta de um fiscal pior. Pois é, toda essa situação pode não ter alterado a projeção da Selic agora para 2023, como você disse, mas afetaram justamente essa perspectiva que você trouxe de curva de juros. E isso tem tudo a ver com o levantamento que a Soraya Lawande trouxe agora há pouco para a gente, colocando o Brasil mais uma vez no topo do ranking mundial de juros reais. Sim. Por acaso sou eu que faço. Por acaso. Nada é por acaso nessa vida. Nada é por acaso nessa vida. Mas no ranking nós colocamos ali uma coisa muito importante. A citação de que o maior problema que tivemos no curto prazo foi que houve uma movimentação nas curvas de juros que elevaram as taxas de juros de longo prazo, porque as taxas de juros que são observadas ali não são as taxas de juros nominais, aquelas que são determinadas pelo Banco Central. São as taxas a mercado, porque são exatamente as taxas que são praticadas. Não adianta a gente ter a ilusão de que seja a taxa nominal de juros, porque a taxa nominal de juros ela não é utilizada praticamente para nada, ela é só um referencial. Mas também tivemos queda de perspectivas inflacionárias por conta de atividade econômica um pouco mais fraca e da redução de alguns impactos, por exemplo, em termos agrícolas em partes do mundo, que agora já estão se revertendo, já estamos tendo a inflação de alimentos novamente. Mas com isso, no curto prazo, uma inflação mais baixa e uns juros mais altos, o que você faz que a inflação descontada em 12 meses dessa taxa de juros, obviamente ela fica mais alta. O Brasil, por um pequeno ali pontinho, acabou ultrapassando o México, se tornando o primeiro colocado no ranking mundial de juros reais.